Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula, de dimensionamento de água fria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NBR 5626, que é a NBR que fala sobre os sistemas de água fria predial. E hoje a gente vai aprender a fazer um dimensionamento completo de um edifício de 13 andares. E essa videoaula vocês não vão encontrar em lugar nenhum de forma gratuita e eu vou estar disponibilizando para vocês agora. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o nosso molde. Então, a gente vai começar utilizando essa planta como referência. Eu peguei essa planta da internet mesmo e com ela a gente consegue observar aí algumas coisas que são importantes. Sempre que a gente vai olhar nosso projeto hidrossanitário, que nesse caso é um projeto de água fria especificamente, a gente precisa encontrar alguns pontos que são importantes para a saída de água. Porém, para a questão de simplificação de cálculos e de tempo também, eu não vou estar utilizando todos os pontos de água que estão disponíveis para esse apartamento. Porém, eu estarei citando eles agora. Então, aqui agora a gente pode ver que o primeiro ponto que a gente pode utilizar é o nosso ponto do chuveiro. Esse é um ponto que vai estar a 2,10 metros aproximadamente do nível do piso. A gente tem o nosso vaso sanitário. Nesse caso, eu vou estar utilizando o vaso sanitário de caixa acoplada, porque hoje em dia já não se utiliza mais os vasos sanitários que são com válvula de pressão. Então a gente vai utilizar na modernidade. Quando vocês forem projetar qualquer tipo de instalações, deem prioridade às caixas, às caixas acopladas. O outro aqui que a gente vê é o ponto de nosso lavatório. Então a gente percebe que aqui no banheiro a gente possui já 3 pontos de água que a gente vai precisar. O outro ponto que eu peguei aqui para fazer esse projeto é o ponto de água que sai na pia. Existe um outro ponto, que é esse aqui, que é o da máquina de lavar, que eu não vou utilizar. Provavelmente na área de serviço também possui um tanque, e eu também não vou utilizar nesse projeto. E muitas vezes eles gostam também, a gente coloca um ponto aqui para colocar o nosso bebedouro. Porque normalmente quando a gente compra bebedouro, ou a gente tem que fazer uma emenda, puxando pelo ponto da pia, só que não fica legal porque vai ter que quebrar a parede e tudo mais. Só que se eu não quiser quebrar a parede, eu vou colocar um T na saída da minha pia para instalar meu bebedouro ali. Então assim, não fica muito legal. Então, hoje, quando a gente projeta, a gente já tem que pensar nas diversas opções que a gente pode ter na nossa casa, mesmo que não vamos usar agora, mas a gente precisa pensar no futuro. Então, os pontos que eu não coloquei no projeto foram os pontos do tanque, da máquina de lavar e do bebedouro. E também pode ter aqui algum outro ponto, de máquina de lavar pratos, por exemplo. Então tem uma infinidade de possibilidades. No quarto a gente não vai utilizar nada, na sala tampouco, Então, para a questão do nosso projeto de hoje, a gente somente vai utilizar esses 4 pontos: ponto do chuveiro, do vaso sanitário, da pia e do lavatório, beleza? Então, sempre que a gente vai começar o nosso dimensionamento, a gente precisa dimensionar primeiro o nosso reservatório, Então, eu prefiro fazer dessa forma. Eu prefiro fazer de cima para baixo. Então, primeiro a gente vai dimensionar o nosso reservatório, depois a gente vai dimensionar o nosso barrilete e, por fim, a gente vai dimensionar nossas colunas d'água. Tudo isso você vai aprender aqui hoje de graça. Eu não vou cobrar nada por isso e vamos seguir aí.
Então, para poder dimensionar tudo isso aí, a gente vai ter que fazer alguns cálculos, né? E todos esses cálculos são premissas que a gente leva de nossas matérias de hidráulica, né? Que a gente viu. E todas essas formas eu vou usar automaticamente. Eu não vou estar fazendo cálculo aqui, porque não é esse o objetivo da aula. E também quando a gente aprende a fazer projetos, né, a gente já passou por várias disciplinas que nos permitem utilizar planilhas, né, para poder dimensionar isso aí. Então eu mesmo fiz a minha própria planilha para dimensionamento de água fria. E essa planilha eu vou mostrar para vocês no final da aula como vocês podem conseguir ela. Então, a gente vai começar agora com essa parte do dimensionamento do reservatório. E para dimensionar o nosso reservatório, a gente precisa de alguns dados, né? E quais são esses dados? A gente precisa saber se é um residencial ou se é um edifício, né? No nosso caso, a gente vai usar um edifício de 13 andares. A quantidade de apartamentos por andar, a gente vai utilizar 4 apartamentos por andar, de 3 quartos por apartamento, e a gente vai considerar 7 funcionários no nosso edifício em geral. O consumo per capita dos moradores e funcionários, isso aí a gente vai utilizar de acordo com a norma. A norma estabelece um valor, né, que a gente pode escolher. Então, segundo a norma, a gente vê que o consumo per capita, né, de apartamentos residenciais, né, esses apartamentos, o consumo é de 200 litros por dia por pessoa. Então, cada pessoa vai consumir 200 litros por dia. E os funcionários eu vou considerar em torno de 100 litros por dia. A reserva de incêndio, a gente vai ter que olhar na norma, né, de acordo com o estado que vocês estão, que cada norma de incêndio varia com o estado que você está, né? Então, para o projeto de hoje, eu vou utilizar 12 mil litros para essa reserva de incêndio, beleza? Então, agora que eu já tenho, né, essa primeira parte do meu projeto, agora que eu já coletei os dados para esse projeto, eu vou preencher essa minha tabela, né? Então eu vou ter 13 andares, 4 apartamentos por andar, 3 quartos por apartamento. A quantidade de moradores, a minha planilha, ela já vai gerar automaticamente, né? E a quantidade de funcionários, eu coloquei os 7 e está aí. Então esses são os dados que vão reger, né, o meu dimensionamento do reservatório. Eu preciso saber quanto ele pode chegar a ter, pelo menos, para atender a minha demanda, ok? Depois que eu coletar esses dados, né, a minha tabela, a minha planilha, ela já vai me gerar o consumo diário. Então, assim, esse meu consumo diário, ele vai ser o produto, né, entre o consumo diário dos moradores e o consumo diário dos funcionários. Somando tudo isso, eu vou ter 31.900 litros por dia. Segundo a norma, ela estabelece que os meus reservatórios eles devem atender a de pelo menos um dia de consumo até no máximo 3 dias de consumo. Né? Então, para fazer esse projeto, eu considerei 2 dias. Então, se o meu consumo diário é 31.900, 2 vezes o meu consumo diário vai ser 63.800 litros. Esses 63.800 litros, eles vão estar distribuídos no meu reservatório superior e no meu reservatório inferior. Segundo a norma também, o meu reservatório superior ele deve estar com 40% do meu consumo diário e o meu reservatório inferior deve estar com 60%, né, desse volume de água que eu vou considerar que são 2 vezes o meu consumo diário.
E eu estou considerando a minha reserva de incêndio no reservatório superior. Por quê, Breno? Porque eu quero, né? Existem várias formas de pensar para poder escolher isso, e a minha forma de pensar é: vai que aconteceu algum acidente e faltou luz, né? Se a minha reserva de incêndio estiver no reservatório inferior, a minha bomba vai estar desligada e ela não vai poder deslocar a água até os pontos que eu necessito. A não ser que eu coloque um gerador, mas isso tudo gera custo e tudo mais. Então eu prefiro colocar no reservatório superior, porque a força da gravidade atua por si só. Ah, Breno, por que eu não coloco logo tudo no reservatório superior? Por questões estruturais, porque a água ela tem o seu peso, né? Então, quanto mais água eu coloco em cima do edifício, maiores vão ser as cargas, e aí vai ter um outro problema, um outro viés que a gente não vai analisar aqui. Então, segundo a norma, 40% reservatório superior, 60% reservatório inferior. A minha reserva de incêndio vai estar no reservatório superior. Pronto, agora que eu já decidi quanto de volume eu vou precisar para cada reservatório, eu vou ter que prestar atenção também na área que eu tenho disponível para alocar o meu reservatório, né? Nesse caso, eu vou ter que analisar a planta do edifício. Normalmente a gente coloca os reservatórios sobre o lance de escadas de emergência. Então a gente vai ver qual é a área que eu tenho disponível. Vou fazer um croquis, um esboço do meu reservatório, né, em planta, e vou calcular a área. Calculando a área do meu reservatório em planta, eu vou poder descobrir qual vai ser a altura da lâmina d'água nesse reservatório. Então isso também a minha planilha já vai gerar automaticamente. São cálculos simples? São. Mas são cálculos que demandam tempo, né? E tempo é dinheiro, então a gente não pode perder tempo. Então aí eu vou considerar, passando aqui, quando eu preencher minha tabela, eu considerei 25 metros quadrados de área para o meu reservatório superior e 36 metros quadrados de reservatório inferior. E aí eu vejo que a minha altura d'água vai estar de 1,50 m e a profundidade do meu reservatório, né, vai estar a 1,06 m mais ou menos. Então, a partir daí, a gente já tem todos os dados que a gente precisa para dimensionar o nosso reservatório. O nosso reservatório vai ter 25 metros quadrados de área, né? O superior vai ter 25 metros quadrados de área, vai ter uma altura em torno de 2 metros, né? Porque eu não posso também colocar no limite, e o meu reservatório inferior de igual maneira. Então agora a gente já tem definido como dimensionar o nosso reservatório, os nossos reservatórios, né? Então agora eu vou estar falando sobre o dimensionamento do barrilete. E agora, antes de eu continuar, né, com essa parte do dimensionamento do barrilete, eu vou mostrar para vocês a primeira parte da planilha, né, que eu vou estar mostrando para vocês no final da aula como vocês podem conseguir. Essa aqui é a minha planilha de dimensionamento de água fria, é a planilha que eu utilizo hoje em dia para poder fazer os meus projetos, né? E aqui eu tenho a parte de dimensionamento do reservatório, uma parte de consulta, onde tem minhas tabelas, onde tem tudo, né? A parte de dimensionamento do barrilete e o dimensionamento das colunas. Então essa primeira parte que a gente fez, a gente estava no dimensionamento do reservatório. Então aí, ó, você pode ver que eu tenho aqui, ó, eu vou preencher, colocar os 13 andares, são 4 apartamentos por andar, 3 quartos por apartamento. Aí eu vou ter 7 funcionários, os moradores eles vão consumir 200 litros por dia, os funcionários 100 e a minha reserva de incêndio 12 mil. Aí agora eu vou partir para a minha área do reservatório, eu considerei 25 metros quadrados, né? E a minha área do reservatório inferior, 36. Então aí eu já tenho a minha primeira parte, né? Já dimensionei. Não tem dificuldade nisso aí, por enquanto.
e logo depois também não vai ter, né? Então agora a gente vai partir para o dimensionamento do barrilete. O que é que a gente precisa saber para dimensionar o barrilete? Primeira coisa, eu preciso definir os trechos que estarão no meu barrilete. Então aí eu tenho um esboço, né? Eu tenho um detalhamento de um barrilete. E eu não vou explicar aqui tudo, né? Porque não é esse o objetivo da aula. Mas essa parte de definir o trecho é o que? Eu tenho aqui o meu reservatório 1 e o meu reservatório 2. Esses reservatórios são o meu reservatório superior, né? Então, assim, eu tive que dividir em dois, né? Por causa da quantidade de litros, por causa do volume de água que vai estar aí. Ah, Breno, eu posso criar um reservatório só? Posso. Só que qual é a ideia de fazer dois reservatórios diferentes? É para que quando tenha um problema em algum, o outro possa continuar funcionando, né? O ideal é que os dois estejam funcionando juntos, porém, se eu faço dois reservatórios separados, você vê que eles são independentes, né? Eles podem suprir as necessidades um do outro se por acaso necessite, né? Então, para eu dimensionar o meu barrilete, eu preciso definir o trecho mais desfavorável. E qual é o trecho mais desfavorável? É se por acaso o meu reservatório número 2 ele parar de funcionar porque eu vou fazer uma limpeza nele, por exemplo. Né? Vou fazer uma limpeza, então tive que fechar o meu registro para o reservatório 2, né? E somente o reservatório 1 vai estar funcionando. Então, o meu trecho vai ser o quê? Ele vai sair do reservatório 1, vai passar pelo ponto E, F, G, H, D, e aí desce para a coluna de número 4, que é a minha coluna de água fria, né? Breno, mas por que então você não colocou do R1 até o E e já foi direto para o A? Porque esse não é o trecho mais desfavorável. Então, quanto mais a minha água percorre, mais ela vai perder carga. Então, essa perda de carga, ela aumenta à medida que a minha água tem que deslocar, né, pela tubulação. Então, o trecho mais desfavorável é esse aí. Então, na minha planilha, eu vou definir esses 5 trechos aí, de R1 até E, de E para F, de F para G, de G para H, H para D. De D para o AF4, isso aí já é outra história, porque já é o dimensionamento da minha coluna. Então, nessa parte aqui de dimensionamento, por que eu tive que fazer esses trechos por parte? Porque a quantidade de água que vai estar passando por aí, né, vai ser diferente. Então, por exemplo, do reservatório 1 até o ponto E, vai estar saindo toda a água que vai alimentar as 4 colunas. Né? Do ponto E até o F, já não vai estar passando água que vai abastecer a minha coluna 1. Da mesma forma, né, do meu ponto H até o D, só vai estar passando a água que abastece a minha coluna 4. Então, são trechos diferentes. Né? Então, eu preciso dimensionar de uma forma que eu não tenha problemas em nenhuma das partes. Ok? Então, agora que eu já defini os meus trechos, eu vou realizar a minha soma dos pesos. Como assim, Breno, a soma dos pesos? Na minha norma, eu tenho lá uma tabela que estão os pesos relativos a cada peça hidrossanitária, né? Então eu vou lá na minha planilha de consulta, né? Vou aqui no menu e venho consulta. Aí eu vou olhar aqui, ó, essa primeira tabela que está aqui, eu vou até dar um zoom. Ela me diz o peso relativo a cada aparelho sanitário. Então, como eu olhei lá no meu projeto, na minha planta, eu vi o chuveiro, o vaso sanitário, o lavatório e a pia. E isso é por apartamento.
Então, o meu chuveiro, né? Eu vejo aqui, ó, o meu chuveiro elétrico, ele vai ter um peso relativo de 0,1. O meu vaso sanitário, a bacia sanitária, vai ser válvula de descarga ou caixa de descarga. Eu considerei a minha caixa de descarga, minha caixa acoplada. Então, meu peso relativo vai ser 0,3. O meu lavatório, aqui, ele tem um peso 0,3 também. E a minha pia, 0,7. Ah, Breno, mas lavatório e pia não é a mesma coisa? Não. Lavatório é uma coisa, pia é outra e tanque é outra. Já tive diversos alunos que perguntaram para mim, que tiveram muitas dúvidas e eu vou esclarecer agora. Nos banheiros ficam os lavatórios. Na cozinha fica a pia e na área de serviço fica o tanque. Pronto, essa é uma forma simples da gente saber onde fica cada coisa. Os pesos são diferentes porque a utilidade é diferente. Então, agora que a gente já sabe o peso relativo a cada peça, né? Eu vou pensar agora nas minhas colunas. Por quê? Porque cada trecho ele vai estar variando de acordo com as colunas. Então, a água que vai estar passando ali vão abastecer colunas diferentes. Então, vamos lá. Vamos fazer de trás para frente. Do ponto D até o ponto H, eu vou estar abastecendo somente uma coluna. Então, da mesma forma, eu vou colocar aí 18,2. Porque 18,2 é o somatório dos pesos, né? De todas as peças sanitárias que a minha coluna vai estar abastecendo, que nesse caso é a coluna 4. Então, de GH, deixa eu voltar aqui, o ponto GH, ele ainda vai estar fornecendo água somente para a coluna 4. Né? O meu ponto F até o G, ele vai estar disponibilizando água para a minha coluna 3 e 4. Então, nesse caso, já no meu ponto FG, o somatório dos pesos, né, vai ser 36,4. De E para F eu vou somar mais 18,2. E do meu reservatório 1, que é onde vai sair toda a água para todo o prédio, o somatório dos pesos é 72,8. Então, eu sei agora que para dimensionar meu barrilete, a soma dos pesos totais do meu edifício tem 72,8. Beleza? Depois da gente definir os pesos, a gente vai ver qual é a vazão aproximada do nosso projeto. Por que a gente precisa disso? Para calcular várias coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui, essa minha vazão estimada, eu coloquei a fórmula para vocês. Essa fórmula eu não tenho que fazer manualmente, porque já a minha planilha ela vai disponibilizar isso aí de forma automática. Então, quando eu colocar o somatório dos pesos aí em cada trecho, ele vai me dizer qual é a vazão estimada para esse trecho, beleza? No mais, nessa parte é só isso. O nosso passo 4 agora, a gente vai precisar determinar os nossos diâmetros, os diâmetros de nossa tubulação. Como eu faço isso? É bem simples. Eu tenho um ábaco que me auxilia nesse dimensionamento, que é o ábaco luneta de água fria, que é esse daqui, ó. Esse ábaco ele funciona somente para quando a soma dos pesos vai até 100. Passou de 100, eu vou utilizar um outro ábaco, que é esse ábaco daqui, ó. Deixa eu tirar o zoom para vocês verem ele por completo. Esse ábaco daqui, onde ele vai dar a vazão e a soma dos pesos relativos, né? E aqui eu tenho 16, 20, 25, 32, 32, 40, 50, tudo isso aqui é o diâmetro da minha tubulação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha soma dos pesos, né, que vai estar aqui 0,1, 0,2, 0,3, e aí ele vai subir até 1,
né? Então eu vou pegar essa minha soma dos pesos e vou definir qual é o diâmetro para a minha tubulação, para o meu trecho, tá certo? Então aqui agora, na verdade aqui, ó, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, chegou em 10 aqui em cima, tá vendo? É sempre na parte direita, não se confundam. E a parte esquerda, né, é a parte das vazões. Então vê aqui, ó, parte direita, somatório dos pesos, parte esquerda é a minha vazão. Então vamos supor que eu achei lá 200, né, de somatório dos pesos. 200 aqui ele vai me levar para uma tubulação de 60 milímetros de diâmetro, ok? Então eu vou utilizar, como o meu somatório dos pesos deu 72,8, eu vou utilizar esse ábaco de luneta aqui mesmo, tá certo? Então, analisando isso aqui, eu tenho agora que para um peso de 18,2 eu tenho 40 milímetros, 36,4 eu tenho 40 milímetros também, né? E as outras duas tubulações elas vão ser de 50 milímetros. Breno, posso colocar tudo de 40 milímetros? Não, porque se eu colocar 40 milímetros lá no meu trecho do reservatório 1 até o ponto E, não vai dar por causa da perda de carga, que a perda de carga vai ser muito grande, e também isso vai levar com que as pressões dentro da minha tubulação elas diminuam e tendam a ser menores que zero. Quando a minha pressão é menor que zero, tem problema. Não posso permitir que isso aconteça. Agora, Breno, eu posso colocar aí tudo de 50? Posso, sem problema nenhum. Muitas vezes eu faço isso também, mesmo que com 40 passos, eu deixo tudo de 50, por quê? Para eu não ter que comprar tubulação diferente, para não ter que fazer emenda, isso e aquilo. Então, eu posso colocar também tudo de um diâmetro só no meu barrilete. Estou falando só no barrilete. Então, aí eu posso colocar tudo de um diâmetro só, que não vai ter problema, beleza? Nas minhas colunas d'água, até posso pensar em fazer, mas tem que ter alguns cuidados aí, que eu vou estar falando um pouco depois. Então, agora que a gente escolheu nossos diâmetros, a gente tem que ter cuidado. Muita gente cai no erro de utilizar o diâmetro externo para fazer os cálculos, né, de verificação. E isso não está certo, né? Porque se a gente considera somente o diâmetro externo, a minha tubulação ela tem uma espessura. Então, meus cálculos não vão estar completamente corretos. E por isso que eu tenho aqui uma outra tabelazinha, que é a minha tabela de diâmetros, que aí tem aqui diâmetro interno, diâmetro externo. E aqui eu tenho, para o meu diâmetro de 50, eu tenho 44 de diâmetro interno, e o meu diâmetro de 40, eu tenho 35,2. Foi isso que eu coloquei aqui, beleza? Então prestem muita atenção na hora que forem fazer, porque o diâmetro que eu vou considerar é o meu diâmetro interno, ok? Depois que eu escolhi os meus diâmetros, vou dar um pause aí agora para explicar uma coisa. Agora você já conseguiu dimensionar a sua tubulação, né? Já tá dimensionada, já está pronto já. Só que, como bons engenheiros e projetistas, a gente precisa fazer as verificações para saber se o diâmetro que a gente escolheu ele bate certinho, se não vai dar nenhuma perda de carga excessiva, se as pressões nas tubulações vão ser maiores que zero. Então, tudo isso a gente precisa verificar. Então, tudo que vai de agora para frente, nesse dimensionamento dos barriletes, é questão de verificação, para que nada aconteça de errado na hora de executar o projeto, né, e depois não ter problema. Então agora eu vou verificar a minha velocidade. Como é que eu faço para verificar a minha velocidade? Eu tenho aí, ó, para verificar as velocidades, eu devo utilizar a equação da continuidade, que é aquela equação que todo mundo conhece, né? Q é igual a V vezes A. A vazão é igual ao produto entre a velocidade e a área.
Então aí eu sei que a minha velocidade é a minha vazão, que eu já tenho a minha vazão estimada, e a minha área. A área de quê? A minha área da tubulação. E como é que eu faço para calcular a área da minha tubulação? A minha tubulação tem uma seção circular. E o diâmetro eu já tenho aí em milímetros. Então eu vou utilizar aquela velha fórmula, né? A área é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. Essa é a área da circunferência, né? Então, mas eu não preciso me preocupar com isso, porque pensa, tem que ficar fazendo conta por conta, ia ser uma loucura, né? Então, de novo, eu vou dizendo que a planilha que eu tenho, ela já faz esses cálculos automaticamente, eu não preciso me preocupar com isso, ok? Então, a gente vê aí que as minhas velocidades deram esse valor aí, deu no máximo 1,86, não é isso? E o máximo que eu posso ter na minha tubulação é de 3 metros por segundo. E também tem uma outra formulazinha que a gente usa para verificar, essa aqui de baixo, ó, que é 14 raiz de D. Esse D tem que estar em metros, não é em milímetros. Se você colocar em milímetros aí vai dar problema. Então, a minha velocidade ela deve estar pelo menos isso aí. Eu já fiz os cálculos e vi que bateu tudo certinho, né? Se não tivesse certinho, na hora que eu estivesse fazendo a minha planilha, a velocidade aqui ela apareceria em vermelho, mostrando que tem alguma coisa errada, beleza? Então, por enquanto, a minha velocidade está tudo certinho. E agora eu vou calcular a minha perda de carga unitária. O que é a perda de carga unitária? É o quanto eu vou perder de carga a cada metro de tubulação. Essa perda de carga unitária eu posso fazer de várias formas, né? Vocês talvez aprenderam por um método diferente, mas o método recomendado de se fazer é esse aqui, que é o mais simples, na verdade. É o mais rápido de se fazer. Então, as tubulações, eu posso usar uma tubulação de aço ou uma tubulação de plástico ou cobre. Nesse caso, eu vou estar utilizando uma tubulação de PVC, ou seja, é uma tubulação de plástico, né? Então, a fórmula que eu vou adotar é essa fórmula de baixo, 8,69 vezes 10 a sexta, vezes a minha vazão elevado a 1,75, vezes o meu diâmetro elevado a menos 4,75. Então, da mesma forma, pense se eu tivesse que fazer essa conta toda vez que aparecesse um trecho diferente. Eu ia passar a vida toda fazendo projeto, um projeto só, né? E não tem como. E por isso que eu fiz também essa automação na minha planilha, para que eu não tivesse que me preocupar com isso, né? Então, eu sei que vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, mas Breno, só fala dessa planilha que ele fez, pô, é para passar na cara da gente mesmo, né? Não se preocupe com isso, que no final da aula eu vou te contar como é que você vai conseguir isso aí e você vai ficar surpreso da forma que vocês vão conseguir isso aí. Vai ser show de bola. Mas vamos lá. Vamos continuar. Agora que eu sei a minha perda de carga unitária em cada trecho, eu preciso saber agora também a minha diferença de cota. Como assim, Breno? Eu preciso saber, né, o quanto de altura, o quanto de carga altimétrica eu tenho disponível para a minha tubulação. Por quê? Porque quanto mais diferença de cota eu tenho, né, quanto mais a minha água vai descendo, mais ela vai ganhando força, mais ela vai ganhando pressão. E com isso vai facilitar bastante, né, o nosso sistema para que a água ela flua de uma forma correta. Então vejam só, nessa aula que eu estou dando para vocês, eu estou considerando valores definidos arbitrariamente. Então, assim, na hora que vocês forem ver um projeto, vocês têm que olhar os cortes, tem que olhar a planta para ver qual é o comprimento de cada trecho, qual é a altura de cada trecho, né? Para que vocês não se passem com isso aí, ok? Então, a gente vê aí que do meu reservatório 1 até o ponto E, eu tenho 3 metros de altura. Do ponto E para o F, do F para o G, do G para o H, eles estão no mesmo plano, né? Eles estão na mesma linha, então eles não vão ter diferença de cota.
mas do ponto H para o ponto D, né, que é para a pontinha de minha coluna, eu vou descer mais 1,50 m. Então, com isso, no total aí, eu tenho 4,5 metros de carga disponível, né? Então, para fins de padronização, sempre que a minha tubulação estiver descendo, estiver no sentido favorável à gravidade, né, eu vou colocar um mais, eu vou somar. Mas quando a minha tubulação estiver subindo, que é contra a gravidade, eu vou colocar o menos. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer isso porque a minha tubulação ela sempre vai descer, ela vai sair do reservatório e vai descendo até o ponto mais baixo do meu edifício. Então, quando é que eu uso essa cota negativa? É quando, por exemplo, eu tenho um chuveiro. A minha tubulação talvez ela esteja lá embaixo e ela vai ter que subir até chegar no ponto do chuveiro, né? Então isso vai causar uma diferença de 2,10 metros aproximadamente, né? Depende do projeto, eu não vou dizer que sempre é assim, porque muda. Então aí nesse caso eu teria que colocar menos 210 nessa parte aí de diferença de cota, beleza? Então agora que a gente sabe essa diferença de cotas, a gente pode descobrir qual é a pressão que eu tenho disponível na minha tubulação. Como assim, Breno? Olha só, a pressão eu sempre vou trabalhar em quilopascal. A minha planilha, a forma como eu faço os projetos é tudo em quilopascal. Se você quiser fazer em metros, não tem problema. É só alterar a unidade de medida e está tudo ótimo. Então, nesse caso, a pressão do trecho, como ela é dada em kPa, ela vai ser acrescida da pressão anterior. Como assim, Breno? Então, vamos olhar esse trecho HD. Eu tenho aí 1,50 m de diferença de cota. E isso me traz 15 kPa de pressão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a pressão que já está disponível, que já está chegando nesse ponto, e vou somar com essa nova pressão que eu vou ter aí. Então, agora, eu posso perceber aí, ó, que como a minha diferença de cota é de 3 metros, eu já vou ter uma pressão disponível de 30 kPa. E essa pressão de 30 kPa vai percorrer até chegar esse ponto H, que ele vai ganhar mais 15 kPa. Mas isso é somente por agora, que a gente não calculou a perda de carga na tubulação. Então, quando a gente for calcular a perda de carga, esses números eles vão mudar. Porque no trecho de R1 até E, eu tenho 30 kPa de pressão, mas quando eu chegar no meu ponto E, já não vai ser isso. Eu vou ter toda a perda de carga que teve nesse trecho, né? Mais as perdas de carga localizadas, que eu vou falar daqui a pouco também. Então precisa ter bastante atenção nisso aí. Só que como eu não quero ter preocupação com isso, eu quero só jogar os dados e tudo ficar certo, na minha planilha também eu só preciso colocar a pressão inicial. Essa pressão disponível que eu tenho aí, inicialmente, sou eu que coloco, porque às vezes varia, né? Acontece algumas outras coisas que aí a minha pressão nem sempre começa exatamente com a minha diferença de cota. Então, eu sempre coloco esse valor inicial e todos os outros valores eles vão sendo gerados automaticamente, ok? Então, a gente já sabe que para poder transformar essa cota de metros para pressão em quilopascal é só multiplicar por 10, ok? E aí, agora eu vou precisar, né, saber qual é a minha perda de carga na tubulação. Peraí, deixa eu só passar essa ambulância aí, né? Mas então, desculpa aí, galera, porque a aula é assim mesmo. A gente está em casa, né, nesse período de coronavírus, então as aulas são todas em casa mesmo e a gente sempre tem esses imprevistos. Mas enfim, eu preciso saber qual é o comprimento da tubulação. Só que aí, Breno, você colocou o comprimento real da tubulação. Como assim? Existe um comprimento que não seja real? Sim, que é o comprimento equivalente, que eu vou estar falando daqui a pouco. Então, esse comprimento real é exatamente como está em planta e no corte. Então, vamos lá. Do meu reservatório até o trecho, do meu reservatório até o ponto E,
eu vou ter 4,5 metros de tubulação. Os 3 metros dela descendo e mais 1,5 metro até chegar no ponto A, no ponto E. A distância entre cada coluna, né, eu coloquei de 1,5 metro e a distância do meu ponto H até o topozinho da minha coluna eu considerei 2 metros. Tá aí, foram valores arbitrados, né? Eu não fui verificar em planta para saber como é isso, mas na hora do projeto vocês têm que fazer isso. Isso aí é só por questão de dinâmica, né? Então, agora que eu já defini o comprimento de cada tubulação, eu vou ter que definir agora os meus comprimentos equivalentes. O que são meus comprimentos equivalentes? Eu sei que cada conexão nas tubulações eles vão gerar uma perda de carga, porque a minha água ela não vai estar seguindo no mesmo fluxo, elas vão mudar de direção, elas vão bipartir, então várias coisas podem acontecer para que ocorra uma perda de carga localizada. Então naquele ponto houve uma perda de carga, né, que eu preciso levar em consideração. E muitas vezes, quase sempre, quando as pessoas esquecem de colocar, quando os projetistas esquecem de colocar esse comprimento equivalente, é certo, é tiro e queda, vai ter problema depois. Então, como é que eu faço para descobrir esse comprimento equivalente? Vamos analisar, eu vou voltar lá para o nosso barrilete aqui, pronto. Veja só, do meu reservatório 1 até o ponto E, o que eu tenho aí? Eu vou ter um registro de gaveta, que é bem aqui, eu vou circular ele aqui. Eu vou ter um joelho de 90 graus. Ah, Breno, eu quero colocar uma curva de 90 graus para que a perda de carga ela seja menor. Perfeito, pode colocar. Nesse caso, eu considerei um joelho de 90 graus. E vou terminar com o meu T. Um T com saída lateral, né? Porque ele não vai estar seguindo direto, ele vai sair pela lateral também. Então, esse trecho ele vai ter um registro de gaveta, um joelho de 90 e um T de saída lateral. Quando eu for dimensionar o meu trecho EF, eu já não vou considerar o meu T que está no ponto E, porque eu já considerei antes. Então, Breno, eu prefiro considerar primeiro, né? Então, beleza, você faz. O importante é você não considerar duas vezes uma conexão, né? Que senão vai sair um valor que você não está esperando por ele, que não é um valor correto. Então, eu sempre faço isso. Terminou no ponto E, terminou em que conexão, eu vou considerar ela. Do trecho EF é a partir disso aqui. Então eu vou considerar somente esse T daqui. Quando eu chegar lá no ponto, no trecho HD, então eu só vou considerar aqui tudo e ele vai morrer aqui no meu joelho. Aí quando eu for dimensionar minha coluna, aí eu já não vou considerar esse joelho que está aí, beleza? Então agora, no meu comprimento equivalente da tubulação, eu coloquei um registro de gaveta, um joelho de 90 e um T de saída lateral. Eu preciso tomar cuidado, porque eu tenho que saber também qual é o diâmetro dessa tubulação. Por quê? Porque eu vou voltar lá para a minha referência, né, para a minha consulta, e vou para essa tabelazinha daqui, ó, essa bonitinha daqui. Pronto. Essa tabela aqui é a tabela de perdas de carga localizadas em tubulação de PVC, que é a que eu estou utilizando, né? Então veja só, no meu trecho de R1 até o ponto E, eu vou estar considerando a minha tubulação de 50 milímetros. Então veja só, eu tenho aqui um joelho de 90 graus. Para uma tubulação de 50, eu vou ter 3,2 metros, né, de comprimento equivalente. O meu T é um T de saída de lado, de saída lateral. Ele vai ter 7,3 metros de perda de carga localizada. E eu vou ter também aqui o meu registro de gaveta aberto, né?
e ele vai estar com um peso de 0,7 metros, vai estar com um comprimento equivalente de 0,7 metros. Quando eu for somar tudo isso, né, eu vou ter aqui um total de 11,2 metros de comprimento equivalente. Então aqui eu coloquei. Ó. Os outros eu não vou colocar aqui no slide porque são simples. Né? De E até F eu tenho só um T, então 7,3, 7,3, 7,3. E de H até D eu vou ter aí somente o meu joelho, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu vou ter um registro e os dois joelhos. Beleza? Então tá aí. Coloquei o meu comprimento equivalente. Agora que eu tenho um comprimento equivalente em cada trecho, eu vou calcular as minhas perdas de carga. Só que essas perdas de carga elas também já vão ser calculadas automaticamente. Eu já não vou precisar me preocupar com isso. Mas sim, Breno, como é que se calcula isso aí? Lá no passo 6, a gente calculou nossa perda de carga unitária. Então, a gente viu aqui ó, que no trecho de R1 para E, eu vou ter 0,7 kPa por metro. Então, a cada metro eu vou perder 0,7 kPa. Então, nesse caso aqui, como eu vou ter aqui meu 11,2 mais 4,50, o somatório desses dois eu vou multiplicar com aquele 0,7 e vou achar aqui o meu 11,4 kPa de perda de carga. Então aqui ele calcula tanto na tubulação em si, como nas peças, como o total. E aqui a gente percebe uma coisa ó, super importante. A gente vê que a perda de carga nas peças ela é muito maior do que a perda de carga na tubulação em si. Por isso que a gente não deve desconsiderar os nossos comprimentos equivalentes nas tubulações. E por fim agora, eu já tenho aquela pressão disponível lá que a gente viu, né, de 30. Então esses 30 que eu tenho aí, eles vão se perdendo à medida que a minha água avança. Ele vai perder 11,04. Então a minha nova pressão aqui, ó, ela vai para 18,96. E essa pressão de 18,96 que vai ser a minha pressão disponível aqui agora. Então aqui, ao invés de 30, eu vou ter 18,96. E aí eu vou tirando, e eu vou ter que verificar se a minha pressão ela não ficou abaixo de zero. E olha só, algo muito interessante aconteceu aqui. Nesse meu trecho de G para H, eu tive uma pressão disponível residual de menos 0,89. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E por isso eu vou ter que consertar esse erro. Como eu faço para aumentar essa pressão aí? A forma de eu aumentar minha pressão na minha tubulação é aumentando o meu diâmetro. Que se eu aumento o diâmetro, eu vou diminuir minhas perdas de carga, e se eu diminuir minhas perdas de carga, eu vou ter menos perda, né, naquela pressão disponível que eu tinha, e aí vai estar resolvido. Agora o que é que eu fiz? No meu trecho FG, que antes era de 40, eu botei ele para 50. E olha só como é que ficou a minha pressão, 10,78. Então agora o meu problema ele foi solucionado. Então no meu barrilete eu não tenho mais pressões negativas nele, né? Porque aí eu vi o meu trecho mais desfavorável, né? Então o que é que poderia acontecer aí? Bora analisar um pouquinho comigo. Ó, vocês estão ganhando muita coisa de graça. Mas veja só, o que é que poderia acontecer? Na hora que eu fosse instalar isso aí, daria tudo perfeito. Eu colocaria minha tubulação de 40 mesmo, nesse trecho FG. Meus dois reservatórios iam estar trabalhando de forma normal, cada um
para sua coluna, ia estar tudo perfeito. Quando chegasse no dia de fazer limpeza, que tem muitos condomínios também que não fazem. Então, quando chegasse o dia de fazer a limpeza no reservatório, eles iam fechar, né, o registro de um reservatório, iam fazer a limpeza, e aí na hora que esse reservatório fosse trabalhar sozinho para abastecer o prédio inteiro, aí ia dar problema. Então é muito importante que vocês tenham uma planilha como essa. Por quê? Porque diminui os erros, né? Todos nós já cometemos erros antes de algum cálculo, algum sinal que deu errado, né? Então, assim, é importante a gente minimizar os nossos erros o máximo que a gente puder. Então, por isso que eu tenho essa planilha. E a gente ainda não chegou no fim de nossa aula, então eu ainda não vou falar muito sobre ela. Então, agora a gente já dimensionou o nosso barrilete e já fizemos as verificações. Então, o nosso trecho vai ser esse aí. A gente vai considerar, né? E aí, eu pessoalmente, o que é que eu faria? Eu botaria tudo de 50. Tudo de 50. Porque se eu colocar tudo de 50 aí, eu ainda vou ter mais pressão ainda para distribuir para os apartamentos. Então eu vou minimizar, né, qualquer erro que possa acontecer por falta de pressão. Então nesse caso aí, gente, eu vou deixar nesse projeto assim, mas sabendo que vocês, como projetistas, podem com certeza considerar tudo isso aqui de 50, para não ter que ter nenhum custo, né, nenhum gasto a mais comprando tubulação à parte, que aqui no Brasil é assim, né? Se você compra em quantidade, você tem desconto. Então, essa foi a nossa segunda parte, né, do dimensionamento do barrilete. E agora a gente vai passar para a parte mais maravilhosa, que é a parte de dimensionamento das colunas d'água. E esse vai ser mais fácil. Por quê? Porque os dados eles já foram lançados, né? A gente já tem bastante coisa e vocês já sabem como funciona, então agora tudo vai fluir de uma forma muito mais rápida, beleza? Então, como já é de costume, né, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai ficar a minha planilha. Dimensionamento do meu barrilete. Eu vou ter aqui meu trecho, né? Reservatório 1 ao ponto E. Vou ter aqui do meu ponto E até o ponto F. Eu não lembro bem não. Do F até o G. Do G para o H. E do H para o D, por exemplo. Sei lá. Soma dos pesos. Vou botar aqui 72, 52, 36, 18, 18. Sei lá, tá aí. Minha vazão, ela já foi calculada aqui. Para esse peso de 18, vou considerar meus 40 milímetros, né? Para 36 também, meus 40. Aqui 50, 50. O meu diâmetro interno, de 44. E para o de 40, deixa eu só verificar aqui, é 35,2. Eu venho aqui, 35,2, e vou copiar e colar aqui. Pronto, tá aí, bonitinho. Já calculou a minha velocidade, já calculou a minha perda de carga unitária. Agora eu vou pegar minha diferença de cota, que foi de 3, 0, né? 0, 0 e 1,5. E aí ele já define. A minha pressão disponível vai ser 30 mesmo, né? Que são os 3 metros vezes 10. Meu comprimento de tubulação aqui eu coloquei 4,5, não foi? 1,5, 1,5, 1,5 e aqui 2, não é isso? Pronto. Agora, o comprimento equivalente foi 11,2, 7,3, 7,3, 7,3 e 7,3. E aqui eu coloquei foi quanto, gente? Não estou lembrado agora. Opa. Aqui, 7,1. Pronto. E aí aqui eu vejo a minha perda de carga, eu vi que aqui deu uma pressão disponível negativa.
Assim que mudar meu comprimento aqui, ó, de 50 para, ou de 40 para 50, já ficou tudo ok. Se eu deixasse tudo em 50, olha só, a minha pressão estaria aí bonitinha. Não teria problemas com nada. Né? Uma pressão de 22,42 é uma ótima pressão, né? Porque do ponto D ainda vai ter uma diferença de cota aí, do ponto D até o ponto de saída da coluna, né? Então tá ótimo aí. Pronto, então agora que eu já dimensionei meu barrilete, você vê que eu fiz isso aí em quantos minutos? Em 2 minutos? 3 minutos? Muito rapidinho você faz isso aí. Agora pense se você fosse fazer um cálculo de cada vez, não ia ter como, né? Então beleza, vamos voltar. E aqui a gente vai falar agora sobre o nosso dimensionamento das colunas d'água. Observando aí, eu sei que eu vou ter 4 apartamentos por andar, não é isso? Então veja só, se eu colocar a minha coluna de água, por exemplo, descendo aqui, ó, nesse pontozinho aqui, ele já poderia atender ao banheiro e à cozinha, sem problema nenhum, perfeito. Então eu preciso somente de uma coluna d'água. Ah, Breno, mas na minha planta é uma casa de luxo, né? Eu vou ter 3 suítes, vou ter lavabo, vou ter banheiro do prestador de serviço, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter máquina de lavar roupa, máquina de lavar prato. Não importa. Se você quiser botar 3, 4, 5 colunas para um só apartamento, pode, se for necessário, né? Mas não afeta em nada nos meus cálculos. Na hora que eu for dimensionar, só preciso ter cuidado em qual coluna vai atender o que, né? Então, nesse caso aí, eu somente vou precisar de uma coluna por apartamento. Como vai ser o meu trecho? Olha só, o meu ponto D ele está aqui, tá vendo? O meu ponto D está bem aqui, bonitinho. E do ponto D ele vai sair aqui, ó, até o meu 13º andar. E daqui ele vai seguir reto, né? E vai para o meu 12º, vai para o meu 11º, vai para o 10º e assim vai. Então, esse meu trecho vai ser de D até o 13, de 13 para o 12 e assim vai até chegar no primeiro andar. Beleza? Meus trechos definidos. Eu agora vou ver quantos pesos eu vou ter por andar na minha coluna, né? Então eu tenho aqui 1,4, porque é um chuveiro, um vaso sanitário, um lavatório e uma pia. Isso dá 1,4, que é o peso por andar na coluna. Claro que se for por andar, vou ter que multiplicar por 4, que são 4 apartamentos, mas na coluna só vai atender um apartamento. Então, eu vou ter aí 1,4 e quando eu for somar, né, eu tenho que perceber que lá no último andar, que vai ser 1,4, porque eu já não vou abastecer nenhum outro andar, e ele vai subindo, acrescentando 1,4, né, a cada trecho. Então, quando chegou lá em cima, ele chegou em 18,2. Beleza? Então, 18,2 é a soma dos pesos lá no trecho do D, né, que é aquela pontinha da coluna, até o 13º andar. Como a gente já viu, eu não vou demorar muito tempo aqui, a minha vazão estimada, né, vai ser essa aí, vai calcular automaticamente. A escolha dos diâmetros também eu vou fazer de acordo com o meu ábaco luneta, porque os pesos são pequenos aí, né? Eu não vou precisar me preocupar muito com isso. Prestar atenção em colocar o meu diâmetro interno e não o externo, ok? Depois que eu escolho meus diâmetros, eu vou verificar minha velocidade para ver se está tudo batendo certinho, se alguma está com mais de 3 metros por segundo. E como não tem nada vermelho aí, é porque está tudo ok, passou. Quando eu for calcular minha perda de carga unitária também, quando eu colocar os dados, a minha perda de carga unitária já vai ser gerada automaticamente. A minha diferença de cotas eu vou ter que preencher. Eu vou considerar uma diferença por andar de 3 metros, que é o que a gente normalmente utiliza, né? Esse 1,5, que é do D para o 13, é a distância do topo da coluna até o ponto de saída de minha coluna, né?
Então, isso aí você vai ter que olhar os cortes da planta e ver qual é essa diferença de altura mesmo. Eu considerei 1,5, ok? Aí com isso, eu vou colocar minha pressão disponível. Como eu calculo essa pressão disponível? A minha pressão disponível ela vai ser os... Deixa eu voltar aqui. Ela vai ser esses 14,98 que vão estar aqui. Tá vendo que a minha pressão disponível no ponto D. Então, no meu ponto D, eu vou ter uma pressão de 14,98. Então, eu vou pegar esses 14,98 e vou somar com 15. Por que 15? Porque eu peguei esse 1,5 metros de altura e multipliquei por 10, né? Deu 15. Somando com a pressão que eu já tinha disponível no ponto D, deu 29,98. E aí, quando eu traçar a minha pressão, eu vou ver que lá embaixo eu vou chegar com 389,98 kPa de pressão. Atenção nessa primeira parte aí. A minha pressão não pode ultrapassar os 400 metros ou os 400 kPa, 40 metros de coluna d'água. Atenção nisso aí. Ah, Breno, deu algum problema aí? No meu deu 410, 420. O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma válvula redutora de pressão. Muito simples, não tem com que se esquentar com isso aí. Então a minha válvula redutora de pressão vai servir para diminuir essas pressões que vão muito altas, né? Devido ao tamanho do edifício. Então, assim, edifícios de até de 12 a 13, 14 andares, eu não tenho problema com isso, né? Mas já edifícios de 15, 20, 30, 50 andares, aí sim é quase 100% de certeza eu vou precisar colocar minha válvula redutora de pressão, porque as minhas pressões vão ficar muito elevadas aí. Então a gente precisa ter cuidado com isso aí por causa do golpe de Ariete, né? Que hoje eu também não vou estar falando sobre isso, que o objetivo é somente dimensionar. Mas se bem que eu estou dando umas dicas legais, né? Então vamos lá. A minha pressão disponível aí, eu vi que deu tudo ok, não teve nenhuma pressão negativa. E agora eu vou calcular os meus comprimentos, né? Pegar os comprimentos de tubulação, vou ver em planta, vou ver em corte, né? E é bem simples porque assim, a minha coluna é uma reta, né? E a diferença de cada andar vai ser de 3 metros, então eu coloco os próprios 3 metros. Foi um Ctrl+C e Ctrl+V da diferença de altura, beleza? Logo depois, eu vou calcular meus comprimentos equivalentes. Nesse caso aí, eu considerei o 7,3, né? Eu coloquei aí também os que estavam na questão passada, para que vocês possam ver aí. Mas do trecho D para o 13, né? Foram 7,3, 7,3, que é tudo T que vai saindo. E eu gosto de considerar esses valores um pouco mais altos, né? Para comprimento equivalente, porque eu vou ter uma margem de segurança, né? Eu não gosto muito de trabalhar em cima do limite. Então, nesse caso aí, a perda de carga equivalente ela seria menor. Por quê? Porque as tubulações elas são menores, os diâmetros eles são menores. Então, a perda de carga ela teria que ser menor também. Mas eu vou considerar uma perda de carga um pouco maior, mas por questão de segurança. Ah, Breno, eu quero fazer exatamente como está na tabela. Não tem problema, você altera ali rapidinho que a planilha já te gera todos os dados e você nem se preocupa com nada disso, beleza? Então agora que você definiu os comprimentos da tubulação, você vai ver as perdas de carga que vão estar em cada trecho, né? E agora que a gente tem essa perda de carga, a gente vai verificar as pressões disponíveis no trecho. Então aqui a gente vê que a pressão que vai estar chegando aqui é de 248,89. Pressão bem abaixo de 400 kPa, né? Então deu tudo certinho. A maior preocupação é aonde? A maior preocupação é aqui em cima. A minha maior preocupação é aqui em cima, porque se nesse trecho aqui,
Se a minha pressão disponível lá antes ela for muito pequena, eu não vou conseguir atender esse meu trecho, né? Eu não vou conseguir ter pressão suficiente para isso. Então, esses 24,67 eles são suficientes? Não sei. Depende. Depende do quê? Eu preciso ver qual é a pressão necessária no meu apartamento. Então, no meu apartamento, quanto é que vai consumir, né, de torneira, de pia, de lavatório, de vaso sanitário, de chuveiro. Então, eu vou ter que somar tudo isso aí e ver se esses 24,67 atendem. Eu não vou estar fazendo isso hoje porque é o mesmo passo, né? Vocês vão fazer o mesmo processo que eu ensinei anteriormente. Então, a gente agora pode verificar, pode dimensionar todo o nosso sistema de água fria predial e sem problemas nenhum. A gente viu aí que tudo bateu certinho. Aquele problema que a gente teve com a pressão negativa ele já foi resolvido. Então, assim, para dimensionar um sistema de água fria, não tem problemas com nada. Se você tiver uma planilha bem estruturada, você consegue fazer isso com muita rapidez. E quanto mais rapidez você faz, mais projetos você consegue pegar para fazer. E se você tem mais projetos para fazer, você ganha mais dinheiro. Ok? Então agora chegou a hora de falar da minha planilha, né? Eu vou mostrar aqui lá de novo. Aqui o dimensionamento do barrilete. Ah, Breno, mas eu vou ter outros trechos para avaliar, não é isso? Não tem problema, eu vou pegar aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar os trechos aqui, ó, quantos forem necessários, eu vou adicionando aqui, ó, e vou calculando. Ah, preciso de mais? É só vir aqui e inserir uma linha inteira e eu vou adicionando, não tem problemas, beleza? Para dimensionamento de minhas colunas, a mesma coisa. São 4 colunas, ok? 1, 2, 3, 4, tá aí. Aí agora eu vou falar para vocês qual é a importância de se ter uma planilha como essa. Primeira coisa, agilidade. Você vai fazer as coisas com muito mais facilidade, muito mais rapidez. Veja que a quantidade de dados que você precisa inserir são menores do que os dados que a planilha vai gerar. Então isso traz uma eficiência no seu trabalho fora do normal. Outra coisa é o que? Essas planilhas elas podem ser copiadas para o Word e pense que no seu memorial descritivo você vai poder trazer informações mais detalhadas, informações visualmente atrativas, né? Então, assim, são diversos fatores que uma planilha te ajuda, uma planilha bem estruturada, ela te ajuda na hora de fazer o seu memorial descritivo, fazer suas contas, fazer tudo o que for preciso, ok? Então, veja só, essa planilha eu vou estar disponibilizando para vocês no link que eu vou colocar aí abaixo na descrição. Então, na descrição eu vou colocar o link para vocês conseguirem essa planilha. Breno, vai ser de graça? Não. Infelizmente, eu não posso disponibilizar ela de graça porque levou muito tempo para fazer. É a planilha que eu uso para trabalhar. Então, assim, eu vou estar dando para vocês um preço totalmente acessível. Vocês nem vão acreditar no preço dessa planilha. Então, aí no link, aí embaixo, vocês vão clicar nesse link daí que vai levar para vocês efetuarem o pagamento. Dá para dividir, dá para pagar no cartão, em boleto, como vocês acharem melhor. E, ainda por cima, eu vou estar disponibilizando essa videoaula para que vocês possam assistir pela plataforma, vai ter acesso vitalício. Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar essa aula de graça aqui no YouTube. Então, na plataforma lá, você vai ter acesso vitalício. Você nem vai se preocupar. Daqui a 20 anos, se você quiser, você pode assistir de novo que não vai ter problema, ok? Então, assim, eu vou estar disponibilizando isso aí para vocês por apenas R$25. É isso mesmo, R$25. É só isso que vocês precisam para ter essa planilha.
E eu tenho certeza que R$ 25 não é um problema para vocês, né? Que levam a engenharia muito a sério e veem que ter uma planilha dessa aí é uma mão na roda que vai te fazer ganhar milhares e milhares de reais, né? Então, o tempo que eu já ganhei por causa dessa planilha é fora do normal. Então, e eu esqueci de falar, além de receber a planilha do jeito como ela está aí, vocês vão receber o acesso à aula, né? O acesso vitalício a essa aula, e vão ter acesso também ao nosso grupo VIP de alunos de dimensionamento de água fria. Então, assim, vocês que querem participar, né? Vocês vão poder participar ainda desse grupo VIP, tirar dúvidas, sei lá, estou no meio de um projeto agora e não sei o que fazer, não tenho o número do professor, não conheço ninguém que sabe, manda uma mensagem lá no grupo que eu mesmo vou estar respondendo ou nossa equipe de suporte, né? Então, você vai ter acesso a essas 3 coisas por apenas R$ 25. Não é assinatura, não, você vai pagar R$ 25 só uma vez. E ainda vai poder dividir, olha para isso. Então, você vai receber isso aí por um acesso vitalício, vai ter o meu contato, vai poder conversar comigo, vai poder tirar suas dúvidas, o que for. Então, assim, é um investimento que vale a pena, é um investimento que você precisa fazer se você quiser ganhar tempo. Então, assim, essa coisa de perder tempo não é comigo. Por isso que eu tenho planilha para tudo. Tenho planilha para dimensionamento de água fria, de água quente, de instalações elétricas, de instalação de incêndio. Então, tudo isso facilita, né, na hora de fazer os cálculos. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês possam curtir, se vocês gostaram. Se não gostaram, também pode dar um curtir aí para poder valorizar o trabalho que eu tive. Compartilhem também com seus amigos esses vídeos para que eles possam ver também, né? E possam aprender. E aqui a gente está em um processo de aprendizagem mútua. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido melhor como se fazer esse dimensionamento de acordo com a norma. E qualquer coisa, podem perguntar aí nos comentários que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, ok? Sucesso!